e o barulho do vidro quebrando ressoou como um tiro no silêncio da noite. Eu me virei, paralisada. O reflexo quebrado da luz da lua iluminava o rosto de Felipe. Sua expressão era de desdém. Clara, eu quero o divórcio. Foi como se uma lâmina tivesse atravessado meu peito. Ele falava como quem pede a sobremesa em um restaurante chique sem emoções, sem arrependimento. O carro, o que restava de nosso sonho compartilhado, estava pregado ao chão, como se o concreto fosse a única certeza em meio ao caos. O meu coração disparou, mas eu não deixei que o pânico me dominasse. Respirei fundo, tentando afogar a dor. A sala estava desordenada, livros espalhados, a luz fraca, mas eu não via a bagunça. Meu olhar fixou-se nas mãos dele, nos braços cruzados. Um gesto tão simples, tão cortante. Você tá brincando, não é? Perguntei com a voz baixa, como se as palavras em excesso pudessem quebrar mais alguma coisa entre nós. Não. Ele não hesitou. Não estou mais feliz, Clara. Preciso de liberdade. Liberdade. Aquela palavra repicava em minha mente. O que era liberdade para ele? Uma nova vida? Novas mulheres? Eu não queria crer na traição, mas a merda de uma voz na minha cabeça sussurrava verdades que eu tentava ignorar. O nó na garganta me sufocou. Lembrei de nossas promessas, dos planos de construir uma família, de que tudo poderia ser feito a dois. Onde tinham se perdido todas essas esperanças? Ele se virou para sair. Mas antes de abrir a porta, olhei bem nos olhos dele. Uma decisão desenhada no meu olhar. Você pode levar o carro, mas a casa é minha, declarei, a voz bem firme, mesmo que por dentro eu fosse um mar de emoções. Felipe ergueu uma sobrancelha, surpreso. O silêncio se arrastou por um momento, como se pudéssemos ouvir o eco de nossos sonhos, se despedaçando. A verdade era que a casa e tudo que construímos não eram dele. Eram minhas heranças, conquistas minhas. Desde que deixei minha cidade natal, fi. E agora, diante de Felipe, percebi que havia uma força em mim. Uma força que eu ainda não conhecia. Com o coração acelerado e a mente turbilhonando, deixei-o sair. A porta se fechou com um estrondo. O barulho reverberou na minha alma, mas não era um fim. Era só o começo. Olhei para o nosso lar vazio e a saudade dos dias bons me atingiu como uma onda. No entanto, uma ideia começou a germinar em meu peito. Uma revolta que me pulsava nas veias. Então ouvi um barulho no fundo da casa, um leve passo. Meu coração parou. Minha avó, a matriarca da família, sempre cheia de segredos e sabedoria. O rosto dela apareceu à vista. Clara, precisamos conversar, disse ela, com a gravidade de quem traz notícias importantes. A presença dela era um bálsamo, mas também um prenúncio de algo que poderia mudar tudo. O olhar dela, tão determinado, quase me deixou sem palavras. Sobre o quê? Perguntei, a curiosidade se misturando à preocupação. Ela se aproximou. Aquele cheiro de lavanda oscilou. Há coisas que você precisa saber. Sobre a casa, sobre o seu futuro, continuou. E sim, eu podia sentir que um segredo estava prestes a ser revelado. Uma verdade que poderia mexer com todas as minhas certezas. Meu estômago revirou. A sala estava fria, mas eu senti o calor da adrenalina subindo. O que mais eu poderia descobrir? Em meio à tempestade emocional que eu enfrentava, uma nova luz poderia estar surgindo. E enquanto ela falava, eu me perguntava até onde eu iria para recuperar o que é meu. Felipe talvez nunca soubesse a tempestade que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. Agora eram apenas objetos empoeirados como sonhos esquecidos. E a vida parecia ter uma maneira estranha de surpreender, ofuscando a realidade que eu construí. Felipe tinha saído há pouco e seu aviso ainda ecoava na minha mente. Quero o divórcio.
A frase oca ressoava como um tambor, uma batida inflexível que quebrava a serenidade daquela noite. Eu sempre fui a garota que enfrentou os desafios de frente, mas naquele momento me senti vulnerável, despedaçada. O que eu fiz de errado? O que ele viu de errado em nós? Meu coração ainda batia forte. Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Naquela casa, cada canto carregava uma memória. O sofá onde passamos a noite de Natal, as risadas durante os jantares em família. Uma nostalgia pesada me envolveu, quase como uma névoa. Era ali que eu havia decifrado meu papel como esposa. Talvez até mãe um dia. Tentei imaginar como seria uma vida sem Felipe, mas a ideia fez meu estômago dar voltas. Nos últimos meses, algo havia mudado. A rotina parecia tão automática, as conversas entre nós curtas e frias. Felipe se tornara um desconhecido. Meus dias eram preenchidos com trabalho, café e aquele pequeno projeto de artesanato que sempre deixava para depois. Era isso que eu tinha? Um carrinho de mão cheio de responsabilidades, sem espaço para sonhar? Minha avó, sempre presente em momentos importantes, agora estava ali, na sombra, esperando o momento certo para abrir a boca. Durante anos, ela ocupou um lugar especial na minha vida. Suas histórias, repletas de sabedoria, eram sempre um abraço caloroso em meio ao caos. Lembrei das tardes em sua casa, sentadas à mesa, ou vendo-a cuidar do jardim, impassível diante de qualquer desafio. A força dela sempre me inspirou. Ela provavelmente não teria facilidade em lidar com a notícia da separação, mas a vida ia em frente, certo? Naquele instante, ouvi seu chamado. Clara, precisamos conversar. Seu tom de voz, firme, imediatamente. A pergunta saiu como um sussurro, cheia de receio. As palavras dela se arrastaram, enquanto ela tentava encontrar as certas. Sobre o que está por vir, minha querida, e sobre a casa, respondeu com um olhar profundo que parecia atravessar paredes. O cheiro de lavanda, familiar e confortável, começou a misturar-se à confusão da noite. A casa. Esse lugar era mais que 4 paredes. Era nosso lar. Mas em um piscar de olhos, ele poderia não ser mais meu. Uma onda de pânico subiu em mim. Eu não posso perder isso também, pensei. Não consigo perder o que construí ao longo dos anos. O nó na minha garganta se tornava mais apertado. Seria isso uma profecia? Um aviso de que a casa e tudo o que ela representava não era mais seguro? Perdi Felipe, e agora perderia meu lar? A ideia era insuportável. Clara, há segredos sobre a casa que você precisa saber. Não são fáceis de ouvir, mas você é forte o suficiente para enfrentá-los, disse ela, com um semblante sério. O que poderia ser tão complicado? Eu me sentia perdida e ansiosa. Quais segredos? Eu me lembro de quando me mudei para cá, com um sorriso bobo no rosto e uma esperança infinita no coração. Eu deixei minha cidade natal em busca da minha independência. Batalhei para construir a vida que tinha. E agora, eu estava em um impasse, sem saber se seria capaz de manter tudo. Clara, há coisas que você não sabe sobre sua família, sobre os antigos proprietários. A casa tem uma história, enfatizou, quase como se estivesse me protegendo de algo. A palavra história cortou através de mim como uma lâmina. Eu sempre soube que havia algo especial sobre esta casa, algo que ia além da sua aparência, mas nunca imaginei que poderia haver algo obscuro por trás. Senti um arrepio. A luz na sala parecia diminuir e o silêncio ficou opressivo. O barulho da cidade lá fora simplesmente desapareceu. Minha mente corria, aumentando a espiral de dúvidas. Que história era essa? Que segredos estavam... Então, uma ideia começou a brotar em mim. E se houvesse algo mais sobre isso? Algo que pudesse me dar vantagem? O impulso de investigar, de buscar a verdade, despertou uma luz em mim. Se houvesse um segredo, seria uma vantagem, não apenas sobre a situação atual, mas sobre tudo que construí até aqui. Vovó, o que você quer dizer com história? Indaguei, agora com uma determinação na voz que definitivamente não me sentia há pouco tempo. A expressão dela me disse que estávamos prestes a entrar em águas profundas. Clara,
Há muito a aprender, e você é a única que pode decidir o futuro. A gravidade da frase bateu em mim. Era como se a maré tivesse mudado. Guerra e paz em um único momento. A casa, meu lar, meu refúgio, estava prestes a revelar seus mistérios antigos. Meu coração disparou. A curiosidade crescia, e com ela uma urgência de não deixar nada passar. Mesmo enquanto Felipe tentava me arrancar tudo isso, eu sentia que haviam coisas muito mais importantes a serem ditas. Um plano começou a se formar em mim, silencioso e discreto, mas firme como o chão sob meus pés. Mas que verdades eram essas? O que minha avó não estava me dizendo? O nó na minha garganta se apertou novamente. Meu futuro estava em jogo, e uma nova tempestade se aproximava, algo que eu não poderia ignorar. Com o último olhar para minha avó, a expectativa pulsava entre nós. O que viria a seguir? O segredo que ela guardava poderia mudar tudo. Eu me lembro bem de como tudo começou. Era uma tarde qualquer em São Paulo, e eu estava na cozinha, preparando um jantar simples para nós dois. O cheiro do arroz perfumava o ambiente, enquanto a luz lilás do fim do dia filtrava pelas janelas. Felipe entrava e saía do quarto, resmungando sobre o trabalho e a pressão. Ele sempre teve o sonho de ser promovido, e eu o apoiava, mesmo quando as longas horas o afastavam de mim. Eu vou conseguir, Clara. Só mais um esforço, dizia ele, com um sorriso cansado. E eu acreditava nesse sorriso. Né? Nós dois éramos jovens, apaixonados e férteis em sonhos. Eu sempre quis ter uma casa cheia de risos, até mesmo de crianças. Cheguei a imaginar como seria vê-las crescer, correr pelo quintal. Cada ideia me preenchia de alegria. No entanto, aos poucos, pequenas fraturas começaram a aparecer. O trabalho consumia Felipe. As saídas com os amigos foram diminuindo e as conversas se tornaram rápidas e muitas vezes mornas. Eu tentava entender, mas a solidão começou a me sufocar. Amor, não estamos nos afastando? Perguntava, olhando em seus olhos. Ele sempre respondia com um gesto de carinho, um abraço apertado. Estamos juntos, Clara. É só uma fase. Mas o que era esse só uma fase? O tempo passava e havia dias em que a sala parecia tão vazia quanto meu coração. Comecei a reparar em alguns detalhes. A maneira como ele checava o celular durante o jantar. Seus sorrisos cortados. Antes, ele me olhava como se eu fosse a única no mundo. Agora, parecia ter um universo distante. E o medo silencioso começou a crescer dentro de mim. Eu só queria um sinal, algo que dissesse que estava tudo bem. Eu fazia a minha parte. O café da manhã estava sempre pronto, a casa limpa, as roupas passadas. Pensava que se tudo estivesse em ordem, isso traria um sorriso dele. Mas em vez disso, os silêncios se tornavam cada vez mais longos. Chegou um dia em que recebi uma mensagem estranha. Era do número de um amigo nosso, mas a mensagem não parecia dele. Noite divertida ontem, não acha? Eu li e reli em choque. Felipe tinha ido a uma confraternização do trabalho e eu não fui convidada. O que mais estava acontecendo nas sombras? Quando o confrontei, ele só riu desconcertado. Era apenas uma piada, Clara. Você está muito estressada. Mas aquele riso me deixou inquieta. Algo não estava certo. Depois disso, a desconfiança começou a me atormentar. Era uma coisa sutil, um sentimento que eu tentava ignorar. Um clima de competição entre nós, como se o amor estivesse escorrendo entre os dedos. Ele não queria ouvir quando eu sugeria que precisávamos de terapia. Estou feliz assim, dizia, com aquela segurança que eu nunca senti. E o tempo só parecia correr mais rápido, levando com ele a possibilidade de um futuro juntos. Quando olhei para as paredes da nossa casa, que construímos com tanto carinho, não vi mais um lar. Eram apenas paredes que cercavam um vazio. O sentimento era como um eco. Senti falta de mim mesma. Lembrei de como eu era antes de nos casarmos, como sonhava em ser uma artista, conhecer o mundo, viajar, viver experiências. A vida pareceu passar como um filme e eu estava presa na tela, sem conseguir tocar a história.
comecei a perceber que eu não estava sozinha nessa inquietação. Minhas amigas, quando nos encontrávamos para um café, compartilhavam suas frustrações. Eu não sou mais a mesma. A vida que eu sonhei, os projetos, o entusiasmo, tudo isso parecia se dissipar como fumaça. Com isso, eu me envolvi mais no meu trabalho, tentando encontrar uma nova paixão. Comecei a pegar projetos novos, a me dedicar ao que eu amava. Mas mesmo as conquistas chegaram com um sabor amargo. Eu queria compartilhar aquela felicidade com Felipe, mas ele estava cada vez mais distante. Fui a um evento de arte uma noite. A emoção de ver aquelas obras me reanimou. Mas ao voltar para casa, encontrei Felipe assistindo TV, completamente absorto. Perguntei se ele gostaria de ver comigo, e ele apenas balançou a cabeça. Não estou afim. Aquilo me cortou. O que era mais importante do que a gente? O que era liberdade para ele? Adorava vê-lo feliz, mas aquela felicidade estava se esvaindo diante dos meus olhos. Comecei a notar outras pequenas mudanças. Ele se demorava mais no trabalho, mensagens que chegavam dentro de casa, mas que ele não respondia na minha frente. Eu queria acreditar. Vamos fazer algo diferente, disse minha mãe em uma ligação. Ela sempre foi positiva. Melhorar a rotina era sempre uma ótima ideia. Tentei me perder nas suas palavras. Comprei ingredientes novos, fiz experiências na cozinha. Só que até as receitas ficaram sem sabor, assim como nossas conversas. Você está bem? Quer um bolo? Perguntava, enquanto me esforçava para manter o semblante neutro. Ela percebia, sabia. É só uma fase, certo? Mas a resposta me escapava. Um dia, Felipe chegara em casa com roupas que não eram dele. O perfume adocicado era evidente. Aquela dúvida cessou qualquer chama de amor que restava em mim. Ele sorriu, mas a expressão que eu vi simplesmente não era dele. Perguntei-lhe sobre o dia. Um colega me emprestou, como eu não tinha outras para usar. Sua resposta pareceu tão ensaiada, mas não fiz perguntas. A ideia de trazê-lo de volta ao nosso lar, ao que éramos, me consumia. E à medida que as semanas passavam, os ciclos se repetiam. As mesmas conversas vazias, a rotina sem luz. Começamos a dividir a casa como estranhos. Eu crescia a cada dia. Enquanto isso, sentia que ele se perdia cada vez mais. Uma cicatriz se formou entre nós, e tudo o que eu mais desejava era voltar a ser quem eu era, antes de toda essa confusão. Eu tentava, jurava que tentava, mas os sinais estavam nas pequenas coisas, a maneira como ele olhava para o telefone antes de olhar para mim, o jeito como se levantava da mesa sem se despedir, até que eu soube que algo estava errado, que o que estava acontecendo era muito maior do que eu imaginava, e por mais que eu tentasse ignorar, a verdade bateu à minha porta. Naquela noite, quando a conversa com minha avó começou, senti como se uma onda estivesse prestes a me arrastar. Qual era a história que aqui? Meus olhos fixaram-se em sua expressão, e a ansiedade apressou meu coração. E quem sabe se a verdade estivesse ali, enterrada sob os tijolos, eu poderia recuperar a Clara que havia me perdido no meio de tudo isso. O dia começou como qualquer outro, mas eu sentia uma tensão no ar. A luz da manhã entrava pela janela, mas não trazia a mesma alegria que antes. Enquanto eu preparava o café, olhei pela janela e vi os pássaros voando. O canto deles antes era música para mim, mas agora soava distante. Felipe ainda não havia acordado. Acordava tarde. Ou talvez fosse eu quem estava acordando cedo demais. Preparei um café da manhã reforçado. O cheiro do pão fresco se espalhava pela casa, mas a solidão da cozinha me envolvia. Em tempos, tal cena seria preenchida por risadas e conversas, mas agora a mesa estava vazia e eu me sentia como uma atriz em uma peça de teatro sem plateia. Quando ele finalmente apareceu, as palavras que trocamos eram automáticas. Um bom dia aqui, o esfregui. Perguntei, tentando puxar a conversa. Eu sabia que minha voz estava carregada de esperança, mas ele respondeu com um aceno rápido, ainda encarando a tela. O trabalho me chamando, falou, enquanto terminava de mastigar. O tom era feito quase como um cartão postal. Aquela ausência de emoção cortava fundo em meu coração. Eu queria mais.
Queria que ele me olhasse como antes, mas tudo o que obtinha era esse eco de atenção distante. Conversei com ele durante o café, compartilhando histórias sobre meu trabalho. A paixão parecia escorregar de mim, e ele apenas balançava a cabeça sem realmente ouvir. Cada dia, a sensação de estar falando para as paredes aumentava. Uma parte de mim estava gritando por ajuda, mas eu estava tão cansada. Depois que ele saiu, eu me permiti desmoronar. O pânico se enrosca em meu peito e lágrimas escorriam sem eu perceber. Eu me senti presa em uma rede de incertezas e inseguranças. O que eu estava fazendo de errado? O amor não deveria ser leve, fácil. O café passado e as conversas animadas eram um bálsamo, mesmo que temporário. E o Felipe? Perguntaram. Tá tudo bem, só muito trabalho. Minto, sorrindo. Mas a verdade estava tão distante desse sorriso. Sara, que sempre percebia mais do que os outros, inclinou-se para mim. Clara, você parece distante. Tem certeza que tá tudo bem? Sua preocupação era sincera, mas não sabia como responder. Não queria preocupar ninguém. Estou sim, afirmei, forçando a voz a uma firmeza que eu não sentia. Os dias foram passando e foram se transformando em semanas. Eu procurava nele um sinal de carinho. Uma palavra doce, mas tudo que conseguia eram palavras apressadas. Ele estava frequentemente fora, e o jeitinho que ele deslizava pelo celular, enquanto apenas me escutava, quebrava algo dentro de mim. Um dia, encontrei uma embalagem aberta de chocolates escondida no carro dele. Ele sempre foi fã de chocolate, mas eu sabia que não eram meus. Meu coração acelerou. Quem poderia ser a Miss? Simplesmente não podia ser, não naquela casa que sempre sonhei. Cada detetive interior do qual eu havia me tornado tornava-se um fardo. Tentava evitar olhar de novo para o carro, mas quando fazia, a inquietação aumentava. Num fim de semana, decidimos ir ao parque juntos. Era um dia lindo e ensolarado, o tipo que deve ser apreciado ao ar livre. A natureza estava vibrante, mas a conexão entre nós era quase palpavelmente fria. Era como se estivéssemos em uma maratona, cada passo se arrastando. Um silêncio desconfortável permeava o ar. Ele estava sempre conferindo o celular, que agora parecia estar grudado em suas mãos. Meus olhos se fixaram nas crianças brincando. O riso delas apertava um nó emocional em meu estômago. O que havia acontecido com nossa família? Com as ideias de filhos e um lar? Já não havia mais sonhos. Felipe estava longe, e minha esperança de que ele se aproximasse desaparecia como folhas secas ao vento. Voltamos para casa, e ainda havia um resquício de "es". Estou cansado, Clara. Precisamos parar com isso. Com isso, ele se referia a nós. A sala encheu-se de um ar pesado. Um sentimento de desespero começou a borbulhar dentro de mim. Ele não queria conversar, e a negação dele estava matando qualquer vestígio de discussão. Catei algumas coisas no apartamento e fui me fechar no quarto, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eu não sabia se a manhã seguinte traria mais luz, mas resumi tudo em um mantra. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Aquelas palavras se tornaram meu mantra. As conversas não ditas se acumulavam dentro de mim como um copo transbordando. Mas eu me forçava a ser forte, a ser compreensiva, a não pressioná-lo, a não esmagar nossa relação. Na manhã seguinte, enquanto organizava algumas coisas na mesa de jantar, encontrei um cartão presente. O que deveria ser um gesto lindo vibrava em um presente estranhamente vazio. Não havia bilhete. Nada. A primeira coisa que me ocorreu foi que ele estava planejando. Quem eram essas pessoas? O que aconteceu com elas? Levantei a mão para tocar no quadro, mas uma onda de indignação me fez hesitar. A imagem me perseguiu como uma sombra que não queria ir embora. Enquanto a vida continuava, uma pequena surpresa se esgueirou. Uma mensagem no celular de Felipe acendeu uma faísca de ansiedades. Ele estava no banheiro, e a tela acesa me chamava. Já sabia que não deveria fazer isso, mas a curiosidade era implacável. A cada segundo, minha respiração se acelerava. O jeito que meu coração martelava
ecoava aquele sentimento que eu estava evitando. Pus os dedos na tela e a imagem de uma mulher apareceu. O texto era claro, uma conversa tão íntima que eu não consegui ler tudo. As palavras eram um afago, mensagens que não me pertenciam. O estômago revirou. Por que ele estava conversando assim? O que mais escondia de mim? Meus olhos arderam e as lágrimas voltaram. Não era possível que isso estivesse realmente acontecendo. Rapidamente coloquei o celular de volta, mas a raiva se acendeu como pólvora. Olhei para as paredes da casa, lembrando do que já havia sido. Não poderia ignorar isso. Não poderia ser a sombra de alguém que ama. A porta do banheiro se abriu e Felipe entrou. Ele parou ao me ver e nós nos encaramos. Os olhares de dois estragos. Meu coração estava pesado e uma certeza começava a se formar. Eu não poderia mais fechar os olhos para o que estava acontecendo. Algo estava prestes a mudar. Clara, o que foi? Ele perguntou. Mas eu não podia tirar os olhos dele. O silêncio entre nós era gritos silenciosos. E ali, no meio desse imenso caos que nos rodeava, percebi que a verdade estava prestes a vir à tona. O tom da manhã era pesado. Eu não conseguia parar de pensar no que vi. As mensagens no celular de Felipe ecoavam na minha mente, e a desconfiança se transformava em certeza, a cada segundo que passava. Como ele podia ser tão frio? Aquela sensação de traição fazia meu estômago revirar. As palavras da conversa vazavam por minha mente como água de um copo furado. Um amor se transformando em mentira. Meu coração estava em pedaços, mas uma parte de mim não queria acreditar. Queria que tudo estivesse bem, que fosse apenas um pesadelo. Respirei fundo. Não era hora de agir por impulso. Se eu fosse esperta, não deixaria ele perceber que eu sabia. Precisava de um plano que calmamente me permitisse juntar as peças desse quebra-cabeça tortuoso. Felipe estava se preparando para mais um dia, alheio ao que estava se formando em mim. Enquanto ele escovava os dentes, fui até a cozinha e busquei o bloco de notas que tinha deixado de lado. A caneta deslizou pelo papel e anotei as coisas que precisava fazer. Primeiro, observar. Precisava coletar mais informações. Eu queria saber tudo. Precisava saber tudo. Depois que ele saiu, a casa parecia estranhamente vazia, mas não vazia como antes. Era uma solidão carregada de estratégia. Abri o laptop e comecei a procurar pistas. A primeira coisa que encontrei foi o histórico de pesquisa dele. Aquelas buscas me chocaram. Restaurantes que eu nunca ouvi falar. Lugares que pareciam íntimos demais para ele ter apenas descoberto. Cada clique me fazia sentir como se estivesse remontando uma história infeliz. Logo, entrei em suas redes sociais. Várias mensagens, várias interações com mulheres. Ele tinha uma vida paralela que eu não conhecia. O que era isso? São muitos sinais. O que mais ele escondia? Eu senti um nó na garganta se apertar. Minhas mãos tremiam enquanto eu ia passando as mensagens, uma atrás da outra. O olhar de Felipe, quando ele disse que queria o divórcio, agora ganhava um novo significado. Decidi que precisava de um bom plano. Precisava de provas, de algo que fosse inegável. E aquela casa, a casa que eu chamei de lar, agora se tornava uma fortaleza de segredos que eu precisava desvendar. Comecei a escrever tudo o que sabia, todos os detalhes que consegui juntar. O que eu podia fazer? Como eu podia usar essa informação a meu favor? A porta da entrada se abriu. Era minha avó. Seu rosto tinha aquela expressão de quem sabia que algo estava errado. "Clara, você está bem?" perguntou, e o jeito como ela olhava para mim parecia perfurar minha fachada. Decidi naquele momento que não falaria sobre Felipe, nem um pio. Eu não queria que ela se preocupasse. Era melhor manter tudo sob controle, pelo menos por enquanto. "Estou sim, só cansada", respondi, tentando sorrir, mas a curva dos meus lábios fora mais apegada à força do que à verdade. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Eu estava começando a retroceder para o meu mundo. Uma armadura emocional invisível começou a se formar ao meu redor. A conversa logo mudou de assunto.
levando-o a falar de seus pequenos projetos de jardinagem e renovação. A luz que emanava dela era um alívio em um dia tão pesado. Assim que ela saiu, meu foco voltou rápido para o plano. Eu precisava ser inteligente. Foi então que decidi procurar ajuda. Se havia uma traição, precisava de alguém que pudesse investigar por mim. Alguém que entendesse esse mundo de mentiras. O pensamento de entrar em contato com um detetive particular fazia meu coração disparar. Mas, se era isso que eu precisava, ia assim fazer. Pesquisei na internet e encontrei um profissional respeitável. Marquei uma consulta. Seria a minha primeira ação concreta que levaria a algo mais. Isso tornaria tudo muito real, e eu sabia que não havia voltas depois disso. Cada passo que eu dava era uma construção sobre o que poderia me tornar. Eu estava cansada de ser uma mera espectadora da vida. Estava na hora de ser protagonista dela. Ao longo dos dias, eu juntei documentos sobre nossas despesas, o que poderia mostrar qualquer movimento financeiro suspeito. Fiz um Excel com tudo o que tinha. Envolvi as contas de ambos, como forma de visualizar. A ideia de fazer isso sem que ele percebesse era eletrizante, uma adrenalina que eu não sentia há anos. Decidi que, além de começar a me preparar emocionalmente, precisava de algo mais. Um dia, enquanto organizava algumas coisas na estante, encontrei um antigo diário que tive na adolescência. Folheei as páginas e percebi o quanto os indivíduos mudam ao longo do tempo. O que eu sonhava, o que eu queria ser. Um pensamento me atingiu. Eu poderia resgatar essa Clara confiante dentro de mim. Nesse meio tempo, os encontros de Felipe se tornaram cada vez mais frequentes. Ele não estava em casa à noite, e às vezes não voltava até a manhã seguinte. Ele sempre tinha uma explicação. Trabalho era sua palavra favorita. Mas cada vez que ele dizia isso, uma sombra de dúvida crescia dentro de mim. Ele estava se tornando o estranho, e eu não queria mais o mesmo. Ainda não havia confrontado Felipe. De alguma forma, tive medo de como ele reagiria. Medo de ver aquela expressão no rosto dele. Com cada nova pista que eu descobria, meu plano ficava mais claro. Amizades e relacionamentos, as falhas que pareciam tão entorpecidas. Havia algo inegável se formando. Meus pensamentos ficaram mais focados e certeiros. Eu não queria que Felipe soubesse que eu sabia. O quanto mais eu mantivesse isso em segredo, mais me sentia poderosa. O último pedaço que eu precisava acabar de juntar não tardou a aparecer. Fui com uma amiga ao setor financeiro de Felipe na empresa dele. Alguém me indicou um contato que poderia me ajudar a entender as movimentações. Com um sorriso no rosto, fiz as perguntas certas e me certifiquei de que nada parecia fora do normal. Mas, eventualmente, consegui o que precisava. Uma cópia de um documento que mostrava dados de conta, com movimentações que chamaram minha atenção. Dinheiro sendo transferido para outra pessoa. Ter um acesso tão íntimo à vida dele me fazia sentir como se estivesse empurrando uma porta entreaberta, espiando algo sutil que não di. E a cada vez que eu olhava para aquele documento, a certeza se tornava cada vez mais inegável. Um nó na minha garganta estava de volta, mas agora havia um fator novo, uma frieza inesperada. Eu não me sentiria uma vítima. Felipe havia cruzado a linha. Com a luz âmbar da noite preenchendo a casa, eu olhei para o retrato na mesinha. A imagem de nós dois sorrindo parecia tão distante. Logo seria a hora de mostrar a ele quem eu realmente era. A Clara que levava a voz em sua própria história, e não a espectadora que ele supôs que eu fosse. O silêncio da casa não parecia tão opressivo agora. Na verdade, agora era um convite para a transformação. Felipe tinha que prestar contas. Eu começaria o jogo. E a tensão que crescia dentro de mim fazia o ar parecer eletricamente carregado, com a promessa de que ele não tinha ideia do que estava por vir. A próxima fase estava se aproximando, e eu ia virar o jogo. O dia amanheceu, e enquanto o sol começava a entrar pelas frestas minha mente estava uma tempestade, mas eu precisava agir. Com um propósito renovado, me levantei da cama e fui para a cozinha. O cheiro do café fresco subia, e mesmo que soasse corriqueiro, era ali que eu poderia planejar.
Fiz o café e sentei à mesa, observando a luz do dia que entrava. Cada raiar do sol parecia me dar um pouco mais de coragem. A casa estava silenciosa. Felipe já havia saído para o trabalho, tentando dar uma aparência de normalidade à nossa rotina. Mas, para mim, tudo estava prestes a mudar. Preparei uma lista das ações que precisava tomar. Primeiro, eu precisava ser astuta. Não poderia deixar que Felipe desconfiar que eu sabia de suas traições. Sem alarde, precisava reunir tudo o que pudesse me ajudar. Documentos, provas. Peguei um caderno e anotei o que precisava fazer. Localizar as mensagens, procurar mais recibos, conversar com amigos de confiança. Estava determinada. Fui até o meu escritório, um pequeno cômodo que sempre foi meu refúgio. Aprim. Tudo tinha um significado. Tudo precisava ser catalogado. Um aperto no peito me lembrou do quanto tudo isso era doloroso, mas eu precisava transformar essa dor em força. A tarde estava tranquila e passei horas revisando as contas. Cada recibo, cada um deles tinha uma história. O dinheiro que usávamos no dia a dia, o orçamento da casa. Fiz uma anotação sobre tudo que parecia suspeito e, aos poucos, a minha insegurança começou a dar lugar a uma certa expectativa. Cada novo documento que eu analisava era um passo mais perto da verdade. Quando a luz do dia começou a escurecer, eu sabia que precisava de um novo plano. O próximo passo seria encontrar um advogado. Não poderia mais ficar à mercê das decisões de Felipe. Encontrei um escritório perto da minha casa e decidi que faria uma visita. A ideia de discutir tudo o que ocorria me deixou nervosa, mas ao mesmo tempo aliviada. Era um passo que precisava ser dado. Eu não queria parecer desesperada, então me vesti de forma casual. Após alguns minutos, fui levada a uma sala de reuniões. O advogado entrou com um ar sério, mas acolhedor. Ele me fez algumas perguntas para entender meu caso. E enquanto eu falava, cada palavra que eu dizia soava como um grito silencioso de alívio. Eu não estava sozinha. Tinha alguém ao meu lado que poderia me ajudar. Falei sobre minha situação, as preocupações com Felipe, as dúvidas, a traição. Cada palavra saía carregada de dor, mas também de decisão. Precisamos coletar provas, disse ele. Aquilo acendeu uma luz nos meus olhos. Aqui estão algumas dicas de como você pode fazer isso sem que ele perceba. Escutei atentamente enquanto anotava tudo. Em algum momento, aquela conversa deixou de ser só um desabafo e se transformou em estratégia. Saí do escritório com a cabeça cheia, mas um pouco mais leve. Cada passo que dava em direção à minha verdade me dava um pouco mais de força. Eu não estava mais apenas reagindo, estava me preparando para agir. E cada vez que um plano parava. Eram pequenas coisas, mas cada mensagem que eu conseguia capturar me deixava mais esperançosa. Amigos em comum, locais onde ele sempre ia. As interações com certas mulheres eram nitidamente mais íntimas. Comecei a capturar tudo isso em screenshots. Cada detalhe, cada risada, cada interação. Eu não deixaria passar nada. Simultaneamente, comecei a conversar com algumas amigas próximas, que sempre estiveram ao meu lado. Sem entrar em muitos detalhes, apenas disse que estava passando por dificuldades no relacionamento e que precisava de apoio. Elas ofereceram conselhos e algumas até se prontificaram a ajudar a monitorar as redes dele. Não se preocupe, Clara, estamos com você, disse uma delas e ouvi a força no tom de voz. Isso me acalmou em um momento que tudo parecia caótico. Uma noite, enquanto Felipe dormia no sofá, assistindo TV, aproveitei para checar o celular dele novamente. O silêncio da casa deixava tudo ainda mais intenso. A adrenalina corria nas minhas veias enquanto precisava permanecer calma. Capturei as mensagens e enviei para mim mesma. Uma sensação de vitória me invadiu, mas logo foi acompanhada de um nó na garganta ao lembrar do que estava realmente acontecendo. O resto da semana seguiu assim. Eram dias deslizando entre uma rotina normal e outra verificação clandestina. Eu fazia compras, assistia a filmes, fingia estar tudo bem. Cada interação me sentia como uma atriz em um papel. Mas em silêncio. O peso da consciência ficava mais forte a cada dia. O
O que ele estava fazendo? O que eu faria quando tudo estivesse exposto? Certa noite, enquanto tomava banho, não pude deixar de me perguntar se Felipe havia notado que eu estava diferente. A dúvida me consumia. Continuei a coletar provas como uma detetive. Fui ao trabalho dele e conversei com alguns colegas. Ali percebi como ele estava mudando, distanciando-se. As conversas que antes eram divertidas e cheias de vida, agora eram apenas protocolar. Felipe tornou-se uma sombra do que é. Era minha avó, uma voz amável, mas com um tom preocupado. Clara, a sua mãe está tendo problemas de saúde, ela disse, e a notícia me atingiu como uma pancada. O mundo parecia desabar de novo. Eu queria estar lá, apoiar minha família. O dilema de como fazer isso sem expor tudo o que estava acontecendo com meu casamento me deixou dividida. Eu não poderia deixar Felipe descobrir que eu estava me preparando, mas também não poderia ignorar minha mãe. Uma parte de mim queria correr e pedir ajuda, mas outra queria ser forte, capaz de lidar com a tempestade sozinha. A cada momento que passava, as tensões tornavam-se mais palpáveis, e enquanto isso, o cenário do meu plano se tornava mais complicado. Com tudo isso batendo à minha porta, não sabia como dividir minha energia. Assim que desliguei, meu coração estava pesado, não só pela saúde da minha mãe, mas também pela incerteza de tudo que eu estava prestes a enfrentar. E aos poucos, sentia que Felipe poderia estar começando a D. A dúvida permeava tudo. Comecei a planejar um momento para confrontá-lo, mas ao mesmo tempo a adrenalina e o medo cresciam. Queria um desfecho, mas não sabia como agir. Não sabia o que viria depois. E assim, em meio à confusão, percebi que a vida não era apenas uma linha reta. Era cheia de reviravoltas. E o que parecia ser um plano bem executado poderia muito bem se transformar em um desastre, dependendo de como cada peça do meu quebra-cabeça se encaixasse. No instante em que pensei que tinha a situação sob controle, Felipe começou a fazer perguntas. Ele estava se aproximando e eu precisava estar pronta. Cada movimento precisava ser pensado. Eu olhei pela janela. As nuvens começaram a encobrir o céu. Será que minha vida mudaria para sempre? Será que eu conseguiria entrar na próxima fase? Um novo obstáculo estava a caminho, e com ele, um misto de emoções inundou meu corpo. Estava na hora de agir, mas o que viria a seguir poderia ser a mais intensa das tempestades. O dia. Nunca pensei que seria o cenário perfeito para o que eu estava prestes a fazer. A mesa estava preparada com toalhas brancas e pratos coloridos, uma mistura de carinho e expectativa. Minha avó entrou na cozinha, me dando um sorriso que parecia apoiar minha ideia de manter as aparências. Mas atrás daquele sorriso eu via preocupação. "Você tá bem, Clara?" Pergunta incisiva. Eu só conseguia sentir, controlando a tempestade que estava prestes a explodir. A casa se encheu com os aromas familiares dos pratos da minha avó, enquanto os outros convidados chegavam. Meu pai, minha mãe, meu irmão e até alguns primos. Felipe parecia relaxado, compartilhando risadas com a família. Meu coração pulsava, mas eu sabia que as próximas horas seriam cruciais. A vida tinha se tornado uma cena de um filme que eu não queria assistir, mas precisava enfrentar. As conversas ao redor da mesa se desenrolavam com naturalidade, e eu lutava para manter o semblante sereno. Tentei participar, mas cada R, e era a hora de trazê-las à luz. Quando o dia começou a se arrastar, levei todos ao jardim. A luz da tarde caía suavemente, e os pássaros cantavam. Dava certo um contraste pacífico. "Vamos fazer um brinde", o meu pai sugeriu, com um copo já levantado. Me preparei. Essa era a abertura que eu precisava. "E eu gostaria de compartilhar algo importante", disse, sentindo uma onda de adrenalina percorrer meu corpo. Todos olharam para mim e o tempo pareceu congelar. "Quero que vocês saibam que estou passando por um momento difícil na minha vida." A atenção estava completamente voltada para mim. Felipe ergueu a sobrancelha, com um ar desconcertado. Tudo que eu tinha ensaiado por dias saiu de uma vez. Eu descobri que Felipe, o homem com quem casei, tem me traído.
Uma onda de murmúrios se espalhou entre os familiares. O choque era palpável. Felipe ficou pálido, como se tivesse sido atingido por um raio. Clara, você não pode. Ele começou, tentando se defender. Essas são apenas suposições. Não sabe do que está falando. Mas algo em mim sabia que não havia como voltar atrás. Não, Felipe, essas suposições têm nomes e rostos, respondi, a voz firme. As provas estavam na palma da minha mão, como a espada de um guerreiro. Com um gesto, peguei o celular do bolso e mostrei as mensagens que havia capturado. Aqui está. Aqui estão suas palavras. Olhem. A indignação e a dor transpareceram em mim, e cada familiar ao redor se inclinou para ver as telas. O silêncio foi denso, e eu poderia ouvir meu coração ecoando. O choque nas expressões e os olhares de desapontamento começaram a se acumular. Como você pôde fazer isso? Minha mãe murmurou. O olhar de desapontamento me minando sem querer. Mas eu estava decidida a seguir em frente. Felipe ainda tentava falar, mas suas palavras se perdiam em meio ao eco das reações. Clara, não foi nada. Você está exagerando, ele dizia, mas a pressão estava sobre ele. O som do prato quebrando ao fundo ecoou, causando ainda mais tensão. Exagerando? Aqui estão, Felipe. Aqui estão as mensagens. Aqui estão suas mentiras, afirmei, mostrando mais uma vez o celular. Essas não são só palavras, são vidas, minhas promessas, nosso compromisso. A firmeza da minha voz chamava a atenção, e o sentimento de empoderamento avassalava o ar. Ao mesmo tempo, sabia que as palavras de Felipe podiam ser viradas contra mim, então mantive o controle. Estou aqui para expor a verdade. Não vou mais ser a mulher que vive nas sombras do que você faz, disse em um tom firme, fixando meu olhar em Felipe. As faces da família estavam atentas, e eu podia sentir o apoio, mas também a hesitação. Clara, isso tudo é uma grande confusão. Está tudo fora de contexto, continuava ele, mas o tom já não soava convincente. Escutem, não vou deixar que isso se torne uma briga pública. Mas já estava claro para todos nós que as brigas silenciosas tinham sua própria força. Meus primos, acostumados com o clima descontraído, agora pareciam incrédulos. O clima se tornara pesado. Eu observei as reações, meu irmão com um olhar fixo, minha mãe parecendo devastada, e meu pai com um semblante sério, cheio de determinação. O desconforto coletivo era palpável, e no fundo, eu sabia que precisava aproveitar essa energia. Vou mostrar tudo. Não esconderei nada. Vocês merecem saber a verdade, impus, mantendo meu olhar em Felipe. Essas não são apenas muitas palavras, são parte de uma vida que construímos juntos. E com isso, entrei em modo de proteção. Foquei em Felipe novamente, mantendo a firmeza por trás de cada palavra que proferia. Nesse momento, uma torrente de vozes irrompeu. Isso não é verdade. Você está exagerando. Como pode fazer isso em público? Mas apesar do clamor, mantive minha postura intacta. Reuni mais coragem. Era essencial que eles vissem isso. Felipe deveria encarar as consequências. Esse lugar intocável que vocês acham que conhecem? Ele não é tão perfeito quanto parece. Continuei, a retórica saindo de mim com intensidade. Olhe para o que ele fez. Confiamos em vocês. E ele quebrou a confiança de todos nós. Felipe estava em desespero, tentando asfixiar a verdade que eu expunha. Mas algo se configurava. As vozes começaram a apoiar minha posição. Exemplos surgiram. Conversas entre primas. Alguém se ousou a sussurrar. Eu vi as mensagens da festa de Natal. A conversa coletiva estava chamando um eco de verdade. As janelas da casa pareciam absorver a atenção, enquanto o jardim, antes tão sereno, agora pulsava com uma energia elétrica. Você vê isso, não? Não sou a única. Não sou a única a estar apenas calada, eu continuava, capturando cada uma das emoções que dançavam no ar. A minha avó, com expressão decidida, virou-se para Felipe. Como você pôde fazer isso? Clara merece respeito. O apoio silencioso que antes não era tão aparente se tornava um muro ao meu redor. O que era uma simples reunião familiar agora se tornava um baluarte de força e verdade. Felipe, por sua vez, estava completamente atordoado.
O olhar de descrença escorria por seu rosto, e se ele tentava agir como se estivesse no controle, já não fazia mais sentido. Clara, você não pode acabar com tudo isso assim. Olha ao seu redor. Ele gritou, mas isso não fez diferença. A verdade já estava sobre nós. Por que não cuidou de nosso amor, Felipe? Por quê? Chorei a voz interna que ecoava no meu coração. Mas certas perguntas não precisavam ser respondidas ali. O momento tinha seu próprio peso. Estava prestes a ter o que quer que viesse depois. E enquanto ele se tornava cada vez mais defensivo, as vozes de apoio se intensificaram. Uma dose de justiça, mesmo que parcialmente. Vá embora, Felipe. Não queremos você aqui. Você não merece, Clara. O clima não estava a seu favor. Era drástico, mas ele precisava enfrentar suas ações. Enquanto o escândalo incrustava-se em meu coração, percebi que tinha um plano ainda mais sólido em mente. Não seria apenas uma questão de expor a traição. Havia mais verdades a serem reveladas. O calor da descoberta ainda pulsava nas minhas veias. E na essência, eu sabia que ainda havia algo guardado, uma questão maior que irromperia após essa explosão. Logo precisaria fazer como sempre fiz, ficar firme e forte. Mas neste momento, enquanto o julgamento social se desenrolava diante de mim, uma nova pergunta surgia nas sombras, desigual e ecoando. Se eu havia exposto a traição de Felipe, o que mais estava por vir? O que havia além da superfície da traição? Eu estava prestes a descobrir. O silêncio que se seguiu ao meu desabafo foi ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Felipe, e eu podia sentir a tensão no ar, como se o mundo Ele começou, mas a expressão de incredulidade nos rostos da minha família o silenciou. Ninguém estava disposto a ouvir suas desculpas. Você não pode me acusar assim, sem provas, tentou retorquir. Mas eu não me deixei levar por suas palavras. Eu sabia que as mensagens no meu celular falavam por si mesmas. Olhei para a plateia pequena, buscando apoio. Meu irmão tinha a mão na boca, como se tentasse conter a surpresa. Minha mãe estava em choque, e meu pai, normalmente tão sereno, estava agora tenso e preparado para entrar na frente. Você não é mais bem-vindo aqui, disse meu pai em um tom firme. Era a primeira vez que eu o via tão autoritário. A vida em família, um lugar onde eu sempre me senti segura, agora estava dividida. Mas aquele apoio, aquela força me enchia de orgulho. Era como se ao lado deles eu não estivesse sozinha nessa luta. Felipe olhou em volta, esperando uma reação diferente. Talvez alguém que o defendesse, mas todos estavam do meu lado. Um dos meus. Queria que o mundo soubesse, e agora parecia que o que eu sentia não era só eu, mas uma verdade compartilhada. Os comentários começaram a aumentar. Sempre achei que ele não era bom para você, murmurou uma prima distante. Eu percebi que algo estava errado, mas não sabia que chegaria a essa situação, disse outra. As reações eram sinceras, e eu me senti envolvida por um manto de apoio. Ao mesmo tempo, o olhar de Felipe se tornava cada vez mais sombrio. As consequências da minha escolha eram palpáveis. Eu pude ver a reputação dele, que antes era vista como bom moço, se desfazer aos poucos. O que começou como uma traição se transformou em escândalo. Olhares de desapontamento e reprovação direcionados a ele se tornaram comuns. Um peso enorme em seus ombros. O que era uma sala cheia de amor e felicidade, agora se tornara um campo de batalha. Eu me senti em um turbilhão. O que eu havia feito era certo, mas a dor ainda estava fresca. A voz da minha avó quando ela se aproximou. A cada palavra de apoio que recebia, uma nova força se formava dentro de mim. Mas a cada momento, uma pergunta permanecia. E agora? Felipe tentou me pegar momentos depois, enquanto a multidão começava a se dispersar. Ele se aproximou, mas a indignação nos olhos da minha família não deixou espaço para isso. Clara, por favor, ouça o que eu tenho a dizer. Ele disse, mas já era tarde. A confiança que uma vez tivemos se evaporara. Naquele instante, eu só queria que ele soubesse que estava mais forte. O que antes parecia uma vida de duas pessoas agora era um caminho só meu. Após tudo o que aconteceu naquele dia, fui cercada de apoio. Cada mensagem de texto recebida de amigos e familiares me fez sentir que não estava sozinha.
Eu contei com as palavras da minha avó, que me disse: às vezes, precisamos expor as verdades para que novas coisas possam crescer. Com isso, uma leve esperança começou a brotar em meio ao caos. Fui para casa mais tarde, a cabeça cheia. O ambiente familiar, pô. Ninguém tinha coragem de fazer o que você fez. As palavras dela ecoaram em mim como remédio para uma ferida aberta. Sentia que havia uma força começando a despontar. Com o desenrolar dos dias, as conversas vazias de Felipe começaram a desaparecer. Ele estava em uma espiral descendo, tentando justificar suas ações para o trabalho. Mas as coisas começaram a ter repercussões. As fofocas se espalhavam. Algumas pessoas começaram a se afastar dele. E, embora eu soubesse que isso era tudo um desafio, também havia algo profundamente libertador nisso. Ainda assim, as noites eram solitárias. Eu me lembro de olhar para a cama vazia e sentir uma mistura de tristeza e alívio. Não saberia dizer exatamente quando me senti tão perdida, mas as pequenas coisas começavam a oferecer pequenas alegrias. Um simples filme, um passeio no parque, até mesmo a cozinha cheirando a bolo fresco que eu mesma fiz. Cada uma delas me trazia um sentimento de reconquista. Mas mesmo com todas essas mudanças, naquela manhã, enquanto eu me preparava para mais um dia, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido. Hesitei em atender, mas algo me puxou. A voz do outro lado soou familiar. Era uma ex-colega de trabalho de Felipe. Eu a conhecia, mas há muito tempo não falávamos. As palavras dela me pegavam de surpresa. Clara, preciso falar com você. É urgente. Tem coisas que você precisa saber sobre o Felipe. Meu coração disparou. O que mais estava por vir? A revelação dela poderia mudar tudo novamente. Sentimentos de raiva, de dor e uma pitada de curiosidade invadiram meu corpo. Não era suficiente que eu tivesse revelado seus segredos. Havia algo mais à espreita, e como uma tempestade em uma tarde ensolarada, eu sentia que algo grande estava prestes a acontecer. E assim, com meu coração acelerado e a sensação de que tudo poderia mudar outra vez, eu me preparei para ouvir o que mais poderia surgir na minha vida. Porque agora, mais do que nunca, estava certa de... O dia seguinte ao confronto ainda estava envolto em um misto de alívio e inquietação. Senti que a casa, que sempre carregou as memórias de momentos felizes, agora era apenas um espaço me esperando para que eu pudesse reconstruir minha vida. A energia era pesada, mas ao mesmo tempo havia um novo sentido de determinação dentro de mim, um desejo ardente de descobrir quem eu era sem Felipe. Decidi que era hora de dar um passo à frente. Comecei pela manhã, fazendo um café forte, o aroma preenchendo a cozinha. Era um ritual simples, mas significativo. Olhei pela janela e respirei fundo. Uma nova vida estava à minha frente, e eu estava pronta para abraçá-la. Sentei-me à mesa com meu caderno, escrevendo minhas metas, pequenas e grandes, tudo o que sonhei e sempre adiei. Um novo trabalho, o projeto pessoal que sempre quis concluir, reconectar com pessoas que importavam. Resolvi que não ia mais deixar meus sonhos de lado. Peguei o telefone e entrei em contato com uma amiga que sempre. Tirei o dia para revisar meu portfólio e atualizar meu currículo. Algo que fazia tempo que não olhava. As horas passaram voando, o que era um sinal de que eu estava finalmente trabalhando por mim. Cada página que eu revisava era um passo em direção ao que eu realmente desejava ser. Me senti empolgada, quase como se estivesse descobrindo a mim mesma novamente. Quem diria que eu poderia sentir tanta emoção por algo que antes parecia tão comum? O final do dia chegou e eu subi para o meu quarto. Olhando para o espelho, não vi mais a mulher encolhida pela dor. Vi alguém que estava pronta para lutar. Sabia que anseios e medos estavam à espreita, mas agora eu tinha uma missão. Ao mesmo tempo, percebi que precisava de um apoio emocional. Uma conversa sincera com minha mãe parecia inevitável. Eu queria que ela soubesse o que havia acontecido. No jantar daquele dia, aproveitei a oportunidade. "Mãe, você pode me ouvir um instante?" Perguntei. O olhar dela refletia preocupação.
Mas ela imediatamente me abraçou e eu sabia que finalmente transmiti o peso que carregava por tanto tempo. Conversamos durante horas, falamos sobre a vida, sobre as dores e devoluções que todas enfrentamos em algum momento. As palavras de encorajamento dela me revitalizaram, como um lenitivo para a alma. Você é mais forte do que imagina, Clara, disse ela, e eu podia sentir a verdade eclipsando o meu medo. Com o tempo, comecei a refazer minha rede de amizade. Convidei minhas amigas para um café, e o ambiente se encheu de risos e confidências. Falei sobre como estava compartilhando tudo o que acontecera e o quanto estava disposta a retomar o controle da minha vida. Elas relataram também suas próprias experiências de altos e baixos, e percebi que muitas delas já haviam enfrentado suas tempestades pessoais. Sentir aquela conexão me trouxe alívio. Não estava sozinha. Com a rotina passando e a poeira assentando, esforços começaram a apresentar resultados. Uma semana depois, eu estava finalmente onde deveria estar. Senti uma adrenalina correr através de mim enquanto trabalhava. Eu me sentia viva. Com cada novo desafio, superava alguns dos velhos traumas. O que antes me sentia presa e incapaz começou a se dissolver. Comecei a ganhar confiança. Os dias se tornaram mais leves e eu estava cercada por novas promessas. Mais importante, eu estava começando a acreditar em mim novamente. Nos almoços, eu compartilhava histórias e sorrisos. Algumas vezes falávamos sobre relacionamentos, e eu percebi que minhas experiências tocavam outras mulheres, mais do que imagina. Acho que preciso me inspirar na sua história, Clara. Uma colega disse, me fazendo sentir que a coragem podia ser contagiosa. Sentir que poderia inspirar outrem me fez ver o quanto minha história tinha poder. Dentre as várias novas experiências, houve uma que me marcou profundamente. Uma jovem mulher da equipe, que sempre parecia nervosa e com medo de se expor. Um dia a convidei para. Você pode resgatar seu poder e fazer suas próprias escolhas. Ver a luz das possibilidades refletida no olhar dela me encheu de esperança. Eu estava ajudando alguém, uma mulher que, como eu, precisava de uma faísca. No fundo, sabia que o caminho não era fácil, mas vi o quanto minha trajetória poderia fazer diferença. Cada mulher que eu encontrava, cada conversa que tinha, eram passos pequenos, mas valiosos em direção à superação. Claro, ainda havia dificuldades. Aquela sensação de fragilidade nunca desaparecia por completo. Às vezes, ao olhar para as redes sociais e as postagens dele aparecendo, me sentia um misto de raiva e tristeza. A certeza de que seus erros ainda ecoariam em algum lugar dentro de mim era algo que eu tinha que trabalhar, mesmo tendo avançado em muitas áreas. Mas eu compreendi que a cura era uma jornada. Certa noite, enquanto fazia planos para um projeto criativo que tinha em mente, recebi um telefonema inesperado. Era minha amiga de antes, que me contou. A música, as luzes e as conversas envolventes eram um convite à vida. Depois de algumas risadas, conheci um grupo de pessoas novas e isso me animou. Então, no meio de tudo, parei e ri alto. Estava me divertindo e isso era muito bom. Por um momento, esqueci dos pesares. Quando a noite foi passando, vi que ainda havia uma vida lá fora esperando por mim. Entretanto, no fundo da minha mente, uma preocupação persistia. A cada momento de realização, uma sombra se formava. Havia um último desafio à espreita. Senti uma inquietação ao pensar em Felipe sobre o que ele poderia aprontar a seguir. O que mais ele ainda poderia me tirar? Seria eu realmente forte o suficiente para enfrentar tudo? Com essas questões pulsando e uma nova vida ardendo em mim, preparei-me para dar uma virada. Era hora de unir tudo o que havia aprendido, fazer com que cada experiência valesse a pena. Afinal, eu já não era mais a mulher que vivia presa a um passado. O futuro, por outro lado, estava se desenhando. E se o que está por vir for exatamente o que eu precisava? Um último teste de fogo antes de finalmente acessar minha liberdade. Aquela pergunta se fixou em mim enquanto tudo girava ao meu redor, como se a vida estivesse prestes a surpreender mais uma vez, e estava pronta para receber qualquer desafio que aparecesse em meu caminho.
Olhando para trás, não conseguia acreditar em quão longe eu tinha chegado. As memórias do confronto com Felipe ainda estavam frescas na minha mente, mas haviam sido abafadas pela onda de novas experiências que eu havia vivido nos últimos meses. Já havia se passado um bom tempo, e em meio a tanta mudança, eu finalmente estava me sentindo em paz. Hoje, acordei com a luz do sol filtrando pelas cortinas do meu quarto. Era um espetáculo diário que eu quase havia deixado de apreciar. Eu me arrumei rapidamente e preparei um café, enquanto pensava em como a vida tinha mudado. Em vez de sentar sozinha na cozinha, hoje havia amigos e pessoas queridas ao meu R. Depois de tomar meu café, fui até a sala e encontrei outras amigas preparando tudo para a nossa próxima reunião, uma celebração do nosso sucesso. Mal sabia que a vida poderia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo, e o reconfortante calor da amizade era tudo o que eu precisava para me lembrar de quem eu realmente sou. Estávamos todas muito animadas. Cada uma tinha seus próprios desafios, mas havia algo especial na forma como nos apoiávamos mutuamente. Depois de tudo que enfrentei, essa nova base de apoio foi uma verdadeira renascença na minha vida. Eu me sentia como se finalmente tivesse encontrado minha tribo. Com tantos compromissos e sorrisos, era difícil acreditar que havia uma vez em minha vida em que me sentia tão perdida e sozinha. Com a chegada do finzinho da tarde, me preparei para sair. Um evento estava acontecendo na cidade, e algumas amigas estavam contando com a minha presença. O lugar estava destinado a ser uma atmosfera vibrante, uma celebração daquela nova fase. Um dos meus objetivos era usar minha história para ajudar outras mulheres, especialmente aquelas com mais de 30 anos, a perceber que recomeços são sim possíveis. Às vezes, uma mudança de rumo é tudo o que precisamos para redescobrir nossa força interna. E enquanto dançava e conversava, percebi que a superação aconteceu em várias frentes. Não foi apenas sobre sair de um casamento, mas sobre renascer como mulher, amiga e profissional. Meus sentimentos de liberdade foram abalados uma última vez naquela noite, quando conheci um homem que compartilhou uma história semelhante à minha. Olhar em seus olhos e ouvir suas experiências fez meu coração acelerar. A conexão foi instantânea e profunda. Ele também tinha enfrentado um término doloroso, e ao olharmos um para o outro, todos os medos e inseguranças que antes me atormentavam pareciam dissolver-se. Fomos levados ao outro extremo da sala e passamos horas conversando, rindo e compartilhando o que havia moldado nossas vidas. A conexão. E em cada pedaço que eu reconstruo na minha vida, reconheço a beleza da metamorfose. Enquanto me olho no espelho hoje, a reflexão é clara. Sou uma mulher forte, resiliente, que aprendeu a se levantar após momentos de dor. O que me move agora é um profundo senso de alto valor e um desejo ardente de ajudar outras pessoas a descobrir a mesma força que reside dentro delas. E ao encerrar esta fase da minha vida, lembro-me de cada uma de vocês, mulheres poderosas que me seguem nessa jornada. Cada uma de vocês pode criar novos começos. A vida não acaba aos 30, 40 ou 50 anos. Ela só começa se você permitir. Nós somos as autoras de nossas histórias e o que escrevemos ao longo do caminho faz toda a diferença. A vida é feita de recomeços. O verdadeiro valor está em encontrar coragem para se levantar e reescrever sua própria história. Agora que finalizei esta jornada, quero que todas vocês que compartilharem essa história se lembrem. A vida é uma dança de altos e baixos, e o que impor